Em primeiro lugar, quero agradecer ao WebHS pelo convite que me fez para estar aqui hoje para falar um pouco, mandar aqui uns bitites sobre cibersegurança em home office e afins. Espero que no final da minha sessão tenha contribuído para um pouco mais da consciencialização neste tema e espero também que haja uma série de questões, no fundo, para discutirmos esta matéria que é tão importante. Olha, eu tenho aqui uma pequena apresentação. Ora, vamos ver se isto corre tudo bem. Ok. E agora aqui. Ok. Bom, sobre mim, eu durante 20 anos fui funcionário público, portanto, era um pouco depressivo, tinha bigode, essas coisas todas. Depois, entretanto, fundei a CyberSec, saí da administração pública. Sou também diretor da Academia Nacional de Cibersegurança e coordenador da pós-graduação da Universidade de Lusófona em Ethical Hacking. A CyberSec é uma empresa 100% nacional, vai fazer agora 2 anos, que se dedica ao ensino da cibersegurança e a serviços na área de cibersegurança e que tem como elemento diferenciador o facto de todos os seus conteúdos, materiais, laboratórios, ferramentas são todos desenvolvidos em território nacional. Ora, nós já estamos há quase um ano nisto, não é? De teletrabalho. Isto tornou-se um desafio muito grande. Até março, abril do ano passado, quem falava em teletrabalho era visto um bocado de lado como sendo um mandrião que talvez não quisesse trabalhar muito e quisesse passar em casa o dia todo a ver o programa do Gosha da Cristina Ferreira, mas o facto é que o teletrabalho tornou-se uma realidade nas nossas vidas. Essa realidade acarretou um desafio cultural. Na apresentação anterior falou-se em educação, em formação, no trabalho remoto, e é um facto que ninguém estava preparado para esta mudança. Tanto a nível de como é que vamos trabalhar, como a nível de cibersegurança, que ainda é pior, porque se era difícil falar em cibersegurança nas atividades normais, quando estávamos antes da pandemia, quando se passou para o teletrabalho, a cibersegurança parece que ainda diminuiu a sua importância, porque efetivamente o objetivo era colocar as pessoas a trabalhar, custe o que custasse, e então tivemos que recorrer a muitos estratagemas simples de conseguir isso. A cibersegurança é efetivamente, e por incrível que pareça, a cibersegurança não é tecnológica. A cibersegurança é cultural. Ou seja, eu posso investir em muita tecnologia, posso ter o state of the art, posso dizer que tenho esta firewall, este antivírus, etc. Mas se os meus colaboradores e a minha organização não tiver uma cultura de cibersegurança, tudo isso cai por terra. Então, nós vimos num problema complicado, que foi, não temos pessoas com esta cultura em cibersegurança, temos que as colocar em trabalho remoto e rezar para que nada aconteça. Bom, o facto é que estamos no país correto, porque se vocês, inclusive, forem ao Google e procurarem por ciberataques em Portugal ou ciberataques com sucesso em Portugal, vocês não vão encontrar quase nada. Portanto, possivelmente até estamos no país certo para que toda esta conjuntura não tenha os seus efeitos. Até porque esta conjuntura toda aumenta o que nós chamamos a superfície de ataque. A superfície de ataque é o quê? No fundo, são, de uma forma mais simplista, os meios, as formas
com que eu posso atacar determinada organização. E se eu tenho uma organização que está num escritório, tem a sua rede interna, os colaboradores estão todos ali concentrados a trabalhar, é totalmente diferente de um cenário em que, de repente, eu tenho 30, 40 colaboradores ligados remotamente, usando as suas estações de trabalho, ligados à rede da empresa. Ou seja, cada colaborador e cada dispositivo que esse colaborador usa serve para aumentar esta superfície de ataque da organização. Aliado a isto, temos também um cenário complicado, que é a escassez de recursos na área de cibersegurança. Portanto, normalmente as empresas, mesmo empresas de desenvolvimento e afins, não têm uma área de cibersegurança. A cibersegurança é uma especialização da informática, portanto, o tipo que faz as redes, que muda os toners, etc., não pode ser o tipo da cibersegurança, porque a cibersegurança é uma área que exige exclusividade. As empresas, como tal, não têm estes recursos e andámos aqui um bocado a inventar como é que vamos fazer estas coisas. E ao andarmos a inventar como é que vamos fazer estas coisas, como é que não vamos, caímos neste cenário. Estes dados são fornecidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança e indica o número de incidentes que aconteceu ali entre janeiro e agosto de 2020. Portanto, vocês podem ver logo ali de fevereiro para março, não é? O crescimento que existiu nos ataques em Portugal. Ou seja, as pessoas foram para casa e os sistemas começaram a ser atacados. Vemos aqui que uma grande fatia é o malware, azul, mas a maior fatia é efetivamente o phishing. E tivemos então este panorama até agosto de 2020. Eu penso, tenho certeza, continuamos a ter este panorama, temos este panorama atualmente, e o engraçado é que a maior parte das organizações e dos colaboradores das empresas nem sabem que estão a ser atacados. Vou fazer aqui um pequeno exercício de analisar então a segurança existente em Portugal neste ecossistema. Nós, por exemplo, se formos procurar em Portugal, nós vemos que existem, por exemplo, pelo menos 1086 impressoras ligadas diretamente à internet e que permitem que alguém imprima diretamente o que quiser. Ou seja, eu posso ligar-me a estas 1086 impressoras e remotamente mandar imprimir, por exemplo, a CyberSec é uma boa empresa de cibersegurança ou outra coisa do género. Não há nenhuma razão para existirem 1086 impressoras ligadas diretamente à internet em Portugal. Depois existem quase 8.000 estações de trabalho que fornecem para toda a internet um protocolo que é o Remote Desktop da Microsoft, que permite com que nos ligamos diretamente à máquina. A questão é que o ano passado surgiu uma vulnerabilidade muito grande neste protocolo, que permite facilmente atacar estas máquinas e a maior parte delas não tem essa correção, ou seja, quase 8.000 máquinas em Portugal. Depois temos algo muito interessante. A maior parte de vocês já deve ter ouvido dos ataques que houve em 2017, denominado de WannaCry, em que as máquinas eram cifradas e depois o atacante pedia um resgate para voltar a dar acesso à informação, aos dados ao utilizador. Isto em 2017. No final de 2020, existiam, pelo menos em Portugal, ainda quase 3.000 máquinas que, para além de terem um protocolo que podia ser atacado, neste caso o SMB Version 1, ainda tinham autenticação desabilitada. Ou seja, qualquer pessoa podia mapear estas unidades de rede e
navegar livremente pelos ficheiros destas organizações e destas pessoas. Ou seja, 3 anos depois, 3.000 máquinas ainda neste estado. Isto não é admissível. Ou seja, a razão para que isto acontece é a razão que eu referi no início, ou seja, falta de cultura em cibersegurança. Se houvesse uma cultura eficiente, todas as pessoas que lidam com estas máquinas estavam conscientes que tinham que fazer o update às máquinas e que não as podiam ter desta forma. As principais ameaças no teletrabalho têm sido, sem dúvida, os ataques às redes VPN, através de brute force, ou seja, muitas redes de VPN que estão implementadas de forma a que, por exemplo, existem 3 tentativas falhadas na password, devia haver um bloqueio desse, por exemplo, desse endereço IP que está a fazer a tentativa, ou desse utilizador. O que acontece é que a maior parte das VPNs permite que continuemos a tentar a palavra passe sem bloquear. Depois temos a questão do phishing, que, como vimos no relatório do CNCS, era das maiores ameaças entre janeiro e agosto do ano passado, e continuará a ser, que no fundo tem a ver com eu levar a alguém a acreditar que está, por exemplo, a introduzir as suas credenciais na intranet da organização e está, no fundo, a introduzir essas credenciais num site falso, cujo objetivo é eu interceptar essas credenciais. O Wi-Fi é, sem dúvida, um grande problema no trabalho remoto, porque o Wi-Fi por si é um meio de comunicação inseguro e relativamente fácil de atacar. Aliado a isto, muitas pessoas, quando estão em teletrabalho, também usam redes Wi-Fi gratuitas, o que adensa a possibilidade de serem atacados. Depois temos os C2 Server, que é um típico ataque de command and control em que as máquinas ficam ligadas a um servidor malicioso e esse servidor pode dar ordens às máquinas. E depois temos algo que muitas vezes nós não pensamos, que são os, por assim dizer, os maus da fita internos, ou os ataques internos. Os ataques internos são o seguinte: existem muitos, por vezes existem colaboradores que, por insatisfação ou por outras razões, atacam a sua organização por dentro. Isto é complicado, porque muitas vezes as políticas de segurança das organizações estão feitas para os ataques externos e não para os ataques internos. Por exemplo, é muito fácil os recursos humanos partilharem uma pasta com toda a documentação com toda a gente, porque é mais fácil, porque assim não tem que estar a pedir autorização, etc. Mas uma pasta partilhada para toda a gente pode certamente contribuir em muito para este risco dos ataques internos. Nós temos, por exemplo, aqui um exemplo de um ataque através de phishing, okay, em que era enviada uma determinada informação sobre o coronavírus e o ataque, se vocês repararem portanto, na parte de cima, veem que o domínio de envio de informação é cdc-gov.org, quando o domínio legítimo é cdc.gov. Bom, numa época de pandemia em que toda a informação sobre Covid é importante, o utilizador muitas vezes não vai estar a reparar nesta pequena diferença entre os e-mails, porque ele quer a informação, ele está ansioso para ler a informação e vai efetivamente carregar no link e fazer algo que poderá comprometer a sua segurança. Isto é o que tem acontecido com os ataques de phishing durante esta pandemia, ou seja, tudo o que tem a ver com coronavírus, as pessoas ignoram a parte de segurança e vão ler a informação, vão carregar, vão fazer ações.
Numa organização, uma das principais, e de uma organização agora em teletrabalho, um dos principais elementos que tem que existir é uma política de segurança da informação. E é nessa política que vão existir, ou está descrito, tudo o que o colaborador pode ou não fazer quando está ligado à rede da empresa. Ou seja, quais são os sites que pode aceder, quais são as ferramentas que pode usar, quais são as versões do sistema operativo. É esta política de segurança de informação que vai responsabilizar o colaborador, a organização e também dar guidelines sobre como é que as coisas funcionam. Por exemplo, se não houver uma política de segurança de informação que diga que a caixa de correio é da pertença da organização, ela nunca pode ser, ou seja, a organização nunca pode ir à caixa de correio do colaborador porque é considerado correspondência pessoal. Portanto, tem que estar descrito na política de segurança de informação. Os utilizadores terão, sem dúvida, que implementar a autenticação multifator. Isto é uma camada muito importante de segurança, uma camada extra de segurança, e é aplicável, por exemplo, a redes sociais como o Facebook, como o Google, etc. Portanto, eu, para além do meu utilizador e da palavra passe, tenho depois algo que eu introduzo um código, por exemplo, tenho no meu telemóvel uma aplicação que é o Google Authenticator, e quando eu entro no Facebook ele diz-me, olha, qual é o código? Eu vou ao Google Authenticator, introduzo um novo código. Portanto, se alguém resetar a nossa palavra passe, sem aquele código não vai conseguir fazer nada. A utilização responsável das VPNs, a utilização responsável de redes Wi-Fi, ou seja, nas redes Wi-Fi nunca ou limitar muito a utilização de redes Wi-Fi abertas. Quando forem usadas, usar sempre uma VPN. Quando for usada uma VPN, nunca ser usada uma VPN gratuita, ser sempre usada uma VPN paga, porque não se esqueçam que não existem almoços grátis. Portanto, VPNs gratuitas trarão alguma recolha dos vossos dados e não é esse o objetivo de uma VPN. Okay? Relativamente a sistemas, por exemplo, de videoconferência, Zoom, Teams e afins, tem que haver uma responsabilidade em ocultar o ambiente que está à nossa volta. Várias dessas plataformas já permitem, por exemplo, nós introduzimos wallpapers de backgrounds e etc. É muito importante nós não estarmos a dar informação sobre a nossa casa, não mostrarmos que temos aquela prateleira, que temos aquele livro, aquele cãozinho de louça, ou inclusive mostrar a outras pessoas que estão em casa connosco. Nas reuniões em teletrabalho, assegurar sempre que, através da imagem, não passam nenhuma informação. Isto tem sido algo que se tem visto muito, por exemplo, às vezes em publicações no LinkedIn, publicações de reuniões de empresas, vêem-se os colaboradores todos, vê-se o nome completo dos colaboradores, depois vê-se onde é que o colaborador está, como é que é a configuração da casa do colaborador, o que é que tem à sua volta. É muito importante também estar sempre em contacto com o suporte da empresa, o suporte informático, que deverá ter uma resposta rápida a todas estas dúvidas de cibersegurança e uma resposta rápida a qualquer incidente que surja, que tem que ser analisado e reportado às autoridades. Isto é muito importante porque muitas vezes as organizações são atacadas, as que sabem que são atacadas, e não fazem queixas às autoridades, por exemplo, à Polícia Judiciária. Devem ser sempre feitas essas queixas, porque a organização pode ter sido uma coisa simples, mas num panorama mais geral pode ser muito importante para as investigações. As organizações têm que, no fundo, monitorizar, os acessos têm que ser monitorizados, o teletrabalho tem que ser monitorizado da parte, e quando eu digo monitorizado, na parte da organização, é evidente que se a estação de trabalho for do colaborador, a organização não pode estar a monitorizá-la, isso é ilegal. Pode monitorizar as comunicações que a estação de trabalho faz quando está ligada à organização e detectar se essa estação de trabalho tem, por exemplo, algum malware ou afim. A gestão de VPNs, como eu disse, é extremamente importante, tal como a gestão de endpoints,
As atualizações são algo crítico. Os sistemas operativos têm que estar sempre atualizados para serem seguros. Sempre atualizados. Por exemplo, uma organização que utiliza o Windows 7 hoje em dia está suscetível a ataques, dado que o Windows 7 já não tem suporte pela Microsoft. Portanto, neste momento, todas as organizações deveriam usar o Windows 10, pelo menos. Se usarem Windows, se usarem Linux ou Mac, outras versões atualizadas. Existem equipamentos que nos põem um problema nas atualizações, que são os telemóveis. E que são também muito usados em teletrabalho. Os telemóveis, por si, têm um ciclo de atualizações mais difícil. Porque muitas vezes os fabricantes, a partir de uma certa... a partir do que o telemóvel tenha 4, 5 anos, deixam de fazer atualizações. E isto faz com que o telemóvel passe a estar inseguro, porque não vão sendo corrigidas vulnerabilidades do sistema que corre, no caso, por exemplo, do Android, que corre no telemóvel. Isto pode ser um perigo para o colaborador, pode ser um perigo para a organização. Portanto, os equipamentos usados em teletrabalho têm que sempre estar atualizados, têm que sempre estar seguros. E isto inclui todo o ecossistema, desde os portáteis, desde os tablets, desde os telemóveis, etc. Depois há um conceito interessante que não é muito usado, mas tem que ser usado, que é o Zero Trust. Ou seja, não podemos confiar em nada, não podemos confiar em ninguém. E isto faz com que os sistemas estejam todos fechados e depois vão sendo abertos consoante a necessidade do colaborador. Por exemplo, eu tenho uma pasta, falei há pouco, a pasta de recursos humanos, ok, eu vou dar acesso só a quem precisa da pasta de recursos humanos, vou dar acesso de leitura só a quem precisa de ler a informação e só vou dar acesso total, estritamente, às pessoas que precisam de acesso total a essa pasta. E o que é que eu vou fazer? Vou buscar a parte de cima e vou monitorizar, vou auditar esses acessos todos. Quando eu detectar, por exemplo, que alguém está a puxar toda a informação para uma pen, tem que gerar um alarme e tem que ficar registado. Depois, claro, o suporte disto tudo é formação, 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 formação. Formação na área de cibersegurança. É fácil dizer que determinada pessoa recebeu uma mensagem carregando nessa mensagem e a organização foi atacada por um malware. Ok? Mas alguém ensinou essa pessoa a detectar uma mensagem que pudesse ser malware, alguém a treinou, e isto é muito importante. Nós não podemos partir do princípio que as pessoas saibam, muito menos podemos partir desse princípio na área de cibersegurança. Portanto, o que temos que fazer, temos que formar as pessoas e temos que testá-las constantemente e dar-lhes novos conteúdos. Porquê? Porque os ataques em cibersegurança evoluem as técnicas e as ferramentas usadas evoluem a uma velocidade muito grande e o que hoje não é possível, amanhã é possível. Portanto, as pessoas têm que ser formadas, ou seja, por exemplo, o simples fato de uma pessoa andar com o telemóvel com o Wi-Fi ligado serve para ser detectado onde é que essa pessoa esteve, a que rede é que esteve ligado, por onde é que andou. A pessoa tem que ser ensinada que isso é possível e ensinada que, por exemplo, em certas situações, deve desligar o Wi-Fi. E termino a minha apresentação. Estão aqui os meus contactos. Qualquer dúvida que tenham, eu estou disponível. E agora penso que teremos aqui uma parte de perguntas e possíveis respostas. Exatamente, Sérgio, muito obrigado pela apresentação, muito útil para todos nós que estamos em teletrabalho e para as empresas que também têm os seus colaboradores em teletrabalho. Temos aqui algumas perguntas na nossa plataforma. Começamos pela do Marco Teixeira, que pergunta, Sérgio, na sua opinião, considera que existe consciencialização para a segurança no mercado de trabalho? Na área da cibersegurança não existe. Portanto, as pessoas têm os conhecimentos que têm, as organizações não têm planos de formar essas pessoas e nem de avaliar. Ou seja, no fundo é como se dessemos um automóvel para as mãos de uma pessoa sem que essa pessoa tivesse tirado a carta de condução. Agora vai, e se tiveres um acidente ou não souberes conduzir, a culpa é tua. Okay?
Portanto, deveria existir todas as organizações deveriam ter um plano interno de formação na área de cibersegurança, deviam avaliar esses conhecimentos e deviam fazer regularmente exercícios nessa área. E com a questão aqui do confinamento, em que as empresas foram obrigadas a adotar um regime de trabalho remoto, vocês sentiram que houve uma procura, no fundo, pelos vossos serviços para dar essa formação e essa transição? Não existiu essa procura. Existiu uma procura grande e está a existir uma procura, um aumento da procura após ali julho, agosto do ano passado, mas porque as empresas estavam a ser muito atacadas. Okay. Houve muitas empresas que pararam, houve muitas empresas que perderam a informação, mas é interessante porque mesmo depois dos ataques é muito difícil fazê-las ver que é necessário este investimento em informação. Certo, pois. É um caminho longo. Temos aqui uma pergunta da Carla Cardoso, que pergunta, então, para um leigo, qual seria o melhor setup para garantir o máximo de segurança para um freelancer que trabalha a partir de casa? Bom, isso depende muito do tipo de freelancer, não é? Porque, por exemplo, se for um freelancer, um escritor, ele não precisará muito mais que um processador de texto, e aí será mais fácil, por exemplo, usar uma máquina totalmente protegida. Se ele depender de muitas ferramentas, se depender de muitas ligações à organização para quem trabalha, será efetivamente mais difícil. O conselho melhor é ter os sistemas operativos e as aplicações sempre atualizadas. No caso do Windows e afins, ter um antivírus, que vale o que vale, porque às vezes existem coisas que os antivírus não detectam. Não instalar nada que não desconheça e tentar manter a estação de trabalho o mais limpa possível. Para aqueles que necessitam muitas vezes instalar programas, de ver se funciona ou não, de fazer algum teste, o conselho que posso dar é usarem um ambiente de virtualização, por exemplo, usarem o VirtualBox e instalarem esses programas dentro desse ambiente de virtualização, testarem, até terem completa confiança neles. Ok, muito bem. Uma outra questão aqui do Pedro, que foi nosso orador ainda hoje, no início da manhã, Pedro Fonseca, da Caxis Media. Muitas organizações esqueceram-se que o RGPD também prevê que a questão da segurança esteja presente para proteger dados pessoais. Tens tido pedidos de apoio para esta questão em conjunto com a segurança em modo home office? Pronto. O RGPD em Portugal é quase um caso de estudo. O RGPD foi tomado de assalto pelos advogados. Okay. E bem, porque eles, ao contrário de mim, me incluo nos informáticos, nós não temos o dom da palavra nem afins, portanto eles conseguiram bem isso, só que depois perdeu-se toda esta parte tecnológica e toda esta parte que no fundo é o suporte ao RGPD. Ou seja, vou dar um exemplo, uma empresa, se for atacada, tem consoante alguns itens, alguma classificação de comunicar ou não esse ataque aos titulares dos dados ou à Comissão Nacional de Proteção de Dados ou afins. Ora, se essa empresa não tiver ninguém que detecte o ataque ou que saiba o que fazer depois do ataque para recolher as evidências do mesmo, ela nunca vai saber e isso nunca vai ser feito. Portanto, ao abrigo do RGPD existem muitas coisas que deveriam ser feitas, que deveriam ser testadas, por exemplo, as plataformas deviam ser testadas, deviam ser feitos relatórios de vulnerabilidades, testes de exploração, etc., etc., mas é o facto que não está a acontecer. Portanto, estamos muito focados no aspecto legal e pouco no aspecto tecnológico. A meu ver, estamos a ignorar a base, estamos só... construímos o castelo sem o fosso e um dia vai correr mal. Ok, agora aqui uma pergunta do patrão, Miguel. Existe forma de estarmos sempre seguros ou é uma utopia e realisticamente é uma questão de tempo até podermos sofrer um ataque bem sucedido? Existe uma forma de estarmos sempre 100% seguros.
é numa ilha deserta, sem computador e sem mais nada. E mesmo assim pode cair um avião. A questão é, a informática não existe 100% seguro. Não, ninguém pode afirmar que determinado sistema é 100% seguro ou que o ataque não vai acontecer. Isso é impossível. O que nós temos que lidar é com o fator risco. E o risco pode ser elevado, pode ser diminuto. E temos que aceitar esse risco. Ou seja, quando pomos uma aplicação, disponibilizamos uma aplicação, quando pomos um site online, pode ser um simples site WordPress, temos que aceitar que existe um risco que esse site vai ser atacado, que vai haver o sucesso nesse ataque e que vai haver danos para nós e para a nossa organização. É o mundo em que vivemos. Muito bem, aqui depois há aqui uma pergunta, no Mac por antivírus, aqui a pergunta é tão simples quanto isto, portanto, deve ser colocado um antivírus no Mac, quem trabalha com Macs, sim ou não? Portanto, acredito que seja por aí a pergunta. Assim, eu defendo os antivírus até certo ponto, mas um antivírus não passa de uma lista de assinaturas que o motor do antivírus conhece. Ou seja, existem vários ataques que o antivírus não vai detectar. Neste momento, a consciencialização, para mim, é mais importante do que o uso de um antivírus. Até porque, por exemplo, um site de phishing pode ser feito, hoje em dia, em cerca de 2, 3 minutos, incluindo com certificado HTTPS, tem o cadeado verde, tem tudo, e não há nada que vá alertar para que aquilo é um site de phishing. Ok, muito bem. Aqui uma outra pergunta do Carlos Reis. Por mais que nós, utilizadores, não aceitemos a recolha de dados nos diversos sites e serviços, acha correta a partilha dos nossos dados entre eles e daí resultar uma hipótese de sofrermos um ataque, seja por e-mail, SMS? Não acho correto. Não acho correto, claro que não. Existem sites que nos obrigam a partilhar esses dados, existem sites que recolhem esses dados, muitas vezes até sites governamentais que dizem que não recolhem os dados, mas recolhem. E é evidente que quantos mais dados houver de nós, maior é também a superfície de ataque, a nossa superfície de ataque. E a maior a possibilidade de nos atacarem com sucesso. Ou seja, nós temos direito à privacidade. Temos que nos fazer valer por esse direito. Ou seja, cada vez que nós nos deparemos com uma recolha ilegal dos nossos dados, com maltratamento dos nossos dados, nós temos que reclamar. Evidente que muitas vezes vamos parecer como o Dom Quixote, não é? Estamos a falar e ninguém nos ouve, mas pronto, eu acho que um dia nos vão ouvir, mas todos nós, de certeza que já tivemos, por exemplo, telefonemas de operadoras de comunicações, de eletricidade, etc., que têm o nosso número de telemóvel, têm o nosso nome, muitas vezes têm a nossa morada e nós não fazemos a mínima ideia como é que eles têm aqueles dados. E é perigoso, claro que é perigoso, porque se eles têm acesso àqueles dados, mais pessoas têm acesso aos dados também. Muito bem, aqui uma outra pergunta agora de Marco Teixeira. Como olha para o certificado de segurança do CNCS? Eu acho que não estou capacitado neste momento de responder a essa pergunta. Como tal, não consigo responder sem uma análise desse certificado. Ok, muito bem. E agora, agora uma pergunta, já na parte final, o Sérgio referiu que havia situações em que nós devíamos de ter atenção e desligar o Wi-Fi do nosso telemóvel ou desses aparelhos. Alguns exemplos em que essas situações, em que as pessoas estejam a estar alerta para esse tipo de situações? Sim, por exemplo, isto é uma demonstração que eu costumo fazer quando estes eventos são ao vivo e que aqui torna as coisas mais difíceis, que é, por exemplo, numa plateia, já tivemos plateias com 400 pessoas, temos um equipamento que consegue fazer a análise dos telemóveis que ali estão e das redes que eles já estiveram ligados. E depois, cada telemóvel tem também um identificador único que é mostrado quando o Wi-Fi está ligado, que é o MAC address da placa de rede do telemóvel. E com isso nós podemos detectar a movimentação de uma pessoa num edifício ou mesmo numa rua, sabendo quando e até a que velocidade é que ela se desloca e com isso sabendo se vai a pé, se vai de carro, etc.
Ou seja, o simples facto de termos o telemóvel ligado está a transmitir informação pessoal nossa, temos um identificador único, que é o MAC address, está a transmitir as redes que nós já tivemos ligados, por causa de algo que existe no protocolo Wi-Fi, que é um probe request. Por isso é que os telemóveis, quando nós chegamos à universidade, ao nosso escritório, ele se liga automaticamente, não porque ele sabe que nós chegamos, mas porque ele está sempre a perguntar se essa rede está ao alcance ou não. E nós, analisando esses pedidos, sabemos quais foram as redes que ele já teve ligado. E depois existem plataformas em que nós podemos ir ver onde é que estão localizadas essas redes no mapa e aí traçamos o caminho de uma pessoa. Isto também é possível fazer por Bluetooth, ok? E não é só no telemóvel que nós conseguimos fazer isto. Nós conseguimos fazer isto também, por exemplo, nos automóveis mais recentes, que já têm Wi-Fi embutido, também transmite esta informação e também transmite esses dados. Ou seja, nós hoje em dia, com os equipamentos eletrónicos que nos acompanham e muitas vezes estão inocentemente no nosso bolso, nós estamos a fornecer informação, estamos a dizer por onde é que andamos, com quem é que já tivemos e o que é que já fizemos. Por exemplo, nesse caso também, o próprio smartwatch também apresenta. Sim, sim. Sim, aliás, existem aplicações, por exemplo, na Play Store, que nos permitem ver, agora por causa daquela aplicação da Covid, o Stay Away, o Bluetooth tem que estar ligado, não é? Então, nós, muitas vezes, por exemplo, agora já não, que estão fechados, mas até há umas semanas num centro comercial, fazíamos a análise dos Bluetooth que andavam ali à volta e conseguíamos detectar as pessoas e os seus movimentos. O mesmo num smartwatch, que também tem essas ligações, Wi-Fi, Bluetooth e afins. Ok, e o David Russo pergunta aqui quais é que são os planos da CyberSec para este ano, para partilhar aqui connosco. Está bem. Bom, os planos da CyberSec são efetivamente continuar o seu crescimento. Estamos numa fase contrária ao que seria esperar, ou seja, estamos a crescer muito, estamos a ter muitas solicitações. O facto de sermos uma empresa 100% nacional e adaptada à realidade nacional tem potenciado muito o negócio. Temos também a consciência que temos que retribuir à sociedade e desta forma também vamos apoiar várias bolsas de estudantes que estão na área de cibersegurança e vamos lançar um curso gratuito de defesa pessoal no ciberespaço para todos os portugueses, um curso essencialmente prático e que ensina o que fazer no dia a dia e mostra as coisas a acontecerem. Por exemplo, mostra como é que eu, tendo o número do WhatsApp de uma determinada pessoa, eu consigo saber quando é que ela está a dormir ou não, ou quando é que está a falar com outra pessoa. Portanto, são esses os nossos objetivos e afirmarmos cada vez mais como uma marca de referência de cibersegurança em Portugal. Muito bem, agora o Pedro Fonseca partilha aqui, da Caxis Media, partilha uma história connosco. Gostava de partilhar um pequeno caso que ocorreu há uns dias e mostra como as organizações não estão preparadas para a segurança. A Market Test está a fazer inquéritos sobre serviços online e pergunta às empresas sobre os serviços que as empresas contratam. Perguntam sobre o serviço online que a empresa usa e se tem VPN e qual o fornecedor de VPN. Mas pedem para ser o responsável pela área comercial para esclarecer isto. Depois de negar a responder, tentei falar com o Market Test e a referir que é uma falha grave de segurança e eles não entendem porque acham que a questão é pertinente. Algum comentário sobre este? Sim, isso é muito interessante, porque efetivamente nós muitas vezes falamos em proteção da informação, mas quando nos chega um inquérito ou uma coisa do género, nós damos a informação toda. Efetivamente não se deve revelar essa informação, porque nós não sabemos quem é que está a pedi-la, e mesmo que seja, neste caso, a Market Test, não existe razão nenhuma para saber esse tipo de informação. Portanto, tem que haver uma política de segurança da informação dentro da organização e existem dados que não podem ser transmitidos para fora. Isto muitas vezes, nós na CyberSec até nos faz um pouco confusão, porque muitas vezes vamos a uma reunião com potenciais clientes e só pelo facto de nos sentarmos ali e agora, como tem sido por Zoom, estarmos a falar com eles,
eles começam a desbobinar toda a informação sobre a organização, o que é que usam, o que é que não usam, quais são as firewalls, os sistemas, inclusive quais são os que eles acham que são as falhas, etc. Ou seja, esta informação só deve ser dada quando estiver assinado um acordo de confidencialidade entre a organização e quem vai fazer o inquérito ou vender serviços, ou o que quer que seja. Nunca deve ser dada de outra forma. E esses inquéritos não deviam estar a ser feitos assim, porque até a nível de consciencialização, neste caso é mark test, até pode ser um inquérito legítimo, mas de seguida, quando chegar alguém com intenções menos boas, já houve esta experiência com a mark test, as pessoas já pensam, bom, já é normal dar estes dados, e vão dá-los. Portanto, mesmo a nível de consciencialização, é mau fazer isto, ou seja, não dar a informação, proteger a informação da organização e pôr sempre em questão quem é que está a perguntar. Sejam chatos. Perguntem tudo e mais alguma coisa. Se vos ligarem, peçam um número para ligarem de volta. Validem. É o conselho que eu posso dar. Ok, muito obrigado. Não temos aqui assim mais questões. Não sei se há algum conselho final que o Sérgio queira partilhar para além deste último que nos deu. O conselho final é só procurem formação, procurem conhecimento sobre como se podem proteger no ciberespaço e partilhem esse conhecimento com os vossos colaboradores, com a vossa família, com todos. Nós temos algo muito perigoso que é, hoje em dia, cada vez, por exemplo, os miúdos mais cedo têm acesso à internet, a dispositivos. Os pais ficam muito satisfeitos porque eles estão entretidos com o tablet e afins, mas isto é um mundo extremamente perigoso e nós temos que entender esse mundo. Se na rua nós dizemos para os miúdos não falarem com estranhos, em casa também devemos dizer o mesmo e temos a obrigação de monitorizar o que é que eles estão a fazer. Muito bem. Em meu nome e em nome da WebHS, agradecer uma vez mais ao Sérgio por ter aceito o nosso convite, pelo tempo que também despendeu aqui com a apresentação, pelas dicas muito úteis que partilhou. Espero que todos na audiência tenham também aprendido aqui algumas coisas úteis e que implementem também no seu dia-a-dia, a partir de agora. Da nossa parte, despedimos-nos agora durante esta manhã. Espero que tenham gostado do que preparámos para vocês durante a manhã. Voltamos ao início da tarde, portanto, por volta das 2 da tarde, voltamos com mais uma talk, desta vez com o Paulo Faustino e a Maria Gonçalves, que nos vão falar sobre monitorização de projetos online, portanto, marketing de afiliados e a criação e venda de infoprodutos. E depois teremos uma apresentação também logo em seguida com o André Irinhas, de Opiniões Verificadas, e o Pedro Lourenço, do Portal da Queixa, que nos vão falar sobre o poder do consumidor. Portanto, eu despeço-me agora durante a manhã. Vamos todos almoçar agora. Portanto, Sérgio, muito obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Até já. Obrigado.